Paz do Senhor, meus irmãos. Vamos nos colocar sobre os pés, orar. Vamos dar início à nossa aula dessa noite. Querendo Deus, a penúltima aula do nosso 10º livro, Livros Históricos. Oremos. Santo Deus e Pai, graças damos ao Teu nome. Te louvamos, te bendizemos por mais uma vez nos permitir chegar à Tua casa. E aqui, ó Deus, na Tua presença, junto com os Teus filhos, aprender mais a Tua palavra e crescer no conhecimento da mesma. Abençoe cada aluno à distância, em outros lugares, que estão também, ó Pai, empenhados em acompanhar a aula e aprender a Tua palavra. Os abençoe de uma forma especial. Nós nos colocamos diante de Ti e pedimos a Tua bênção sobre as nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a página 40 é o nosso 6º capítulo, dentro da sequência dos livros históricos. Nós já estudamos o livro de Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º livro de Samuel, 1º e 2º livro dos Reis, e a partir desse momento estamos dando início ao estudo do 1º e 2º livro das Crônicas. Acredito que todos já perceberam, fazendo a leitura da Bíblia, que os eventos narrados nos livros dos reis, muitos deles são repetidos nos livros das crônicas. Algumas peculiaridades existem que diferenciam um do outro, e nós hoje vamos aqui aprender a identificar essas peculiaridades. A primeira, que de antemão já vos antecipo, é que enquanto os livros dos reis, eles se preocupam em relatar os episódios em torno da história do povo de Deus, mas eles estão olhando tanto para o que acontece no norte, Israel, as 10 tribos, tanto quanto para o que acontece no sul, Judá, as tribos remanescentes, cuja capital Jerusalém, e os reis que ali reinam são descendentes de Davi. Isto nos livros dos reis. No livro das crônicas, nós temos o olhar apenas voltado para Judá, Jerusalém. Israel é citado apenas quando há alguma junção de momentos em que os dois estão juntos, quando se aliam para uma guerra ou, como citamos semana passada, lutando e guerreando entre si. Mas o olhar de Crônicas está sobre a descendência de Davi, portanto está olhando para o sul, Judá, capital Jerusalém. Nós vamos ver outros detalhes, né? Então olha aí no seu material na página 40. Comecemos aí pela autoria. 1º e 2º livro das Crônicas eram originalmente um só livro. Como a identidade do autor dessa obra não é explicitada, nem em 1º nem em 2º Crônicas, muitos optaram por se referir a esse autor desconhecido simplesmente como o cronista. Até aqui nenhuma revelação adicional. No entanto, Esdras é o candidato mais provável para a autoria de crônicas. A antiga tradição judaica do Talmud afirma que Esdras escreveu 1º e 2º Crônicas. Além disso, os versículos finais de 2º Crônicas, que está lá no capítulo 36, versículos 22 e 23, repetem-se como os versículos iniciais de Esdras, capítulo 1, versículos 1, 2 e 3. Isso não apenas reforça o argumento que aponta Esdras como o autor dos livros das crônicas, mas pode ser também uma identificação, ou melhor, uma indicação de que Crônicas e Esdras tenha sido em algum momento uma única obra. Soma-se a isso o fato de que 1º e 2º Crônicas tenham estilo, vocabulário e conteúdos similares. Esdras era tanto escriba como profeta e desempenhou um papel significativo na comunidade de exilados que retornou à cidade de Jerusalém. Apesar de não podermos afirmar com certeza absoluta, é razoável assumir que
o cronista tenha sido Esdras. Então nós temos aí uma fortíssima tradição talmúdica judaica que apontam como autor tanto do primeiro quanto do segundo livro das Crônicas Reis. É claro que ele não viveu todo esse tempo, mas como os episódios, repito, estão focados no que está acontecendo em Jerusalém, e é ali que está o templo, é ali que estão os sacerdotes, é ali que estão os levitas, então tudo que está acontecendo ali está sendo registrado por sacerdotes, levitas, e Esdras, como um sacerdote e também escriba, ele tem acesso a tudo isso. Então ele é o compilador, aquele que junta todas essas informações dos eventos reais e principalmente também espirituais, sacerdotais, e agora faz esta compilação nos livros do primeiro livro e segundo livro das Crônicas. A esfera de ação começa desde a morte de Saul até o decreto de Ciro, abrangendo um período de 520 anos, ou seja, vai lá de 1056 até 536 a.C. Aí é o período que abarca todos os dois livros das Crônicas. O tema: os tradutores gregos da Bíblia referem-se a estes livros como as coisas omitidas, porque fornecem muitas informações que não se encontram no livro dos Reis. Embora Reis e Crônicas demonstrem grande similaridade de conteúdo, foram escritos sob diferentes pontos de vista. O primeiro sob o ponto de vista humano, o último sob o ponto de vista divino. Para exemplificar, olha só como é diferente a forma de ver a mesma situação por quem escreveu Reis e por quem escreveu Crônicas. Então olha este exemplo. 1 Reis 14:20, trazendo ali o relato da morte de Jeroboão, diz assim: descansou com seus pais. Está lá em Reis, é o ponto de vista humano. Já em 2 Crônicas 13:20, relatando o mesmo acontecimento, nos diz que feriu o Senhor a Jeroboão, que morreu. É o mesmo episódio, só que um, do ponto de vista humano, diz que ele foi descansar com seus pais, o outro já vai direto ao ponto: não, foi Deus que o feriu e ele morreu. Este é o ponto de vista divino. O escritor dá o seguinte esquema interessante para demonstrar a diferença entre Reis e Crônicas. Olha aqui, eu trago aqui pelo menos 5 diferenciações aí. Primeiro, Reis foram escritos pouco depois do princípio do cativeiro da Babilônia. Crônicas foram escritas pouco depois do regresso do cativeiro. Reis foram compilados por um profeta, Jeremias. Crônicas por um sacerdote, Esdras. Reis põe em relevo o trono dos reis terrestres. Crônicas, o trono terrestre, ou seja, o templo do rei celeste. Reis tratam de Judá e Israel. Crônicas, de Judá, sendo Israel mencionado apenas incidentalmente, quando há algum evento, algum episódio em que a história de ambos se cruzam, se mesclam. Reis é um livro político, régio, ou seja, de caráter real. Crônicas é eclesiástico e sacerdotal. A visão panorâmica. Vamos lançar um olhar aí panorâmico sobre esses dois livros. Samuel e Reis e Crônicas registram a história dos judeus a partir do último juiz Samuel e a instituição do primeiro rei Saul, até o exílio da nação na Babilônia. Primeiro e segundo Reis foram escritos do ponto de vista dos profetas, enquanto primeiro e segundo Crônicas apresentam a visão sacerdotal em relação à história dos judeus. Crônicas enfatizam os levitas, a construção do templo, as alianças com Deus, registradas em Deuteronômio, e a cidade santa de Jerusalém. Podemos dizer que primeiro e segundo Reis apresentam um relato político e primeiro e segundo Crônicas o religioso. O segundo livro de Crônicas registra pelo menos 5 reavivamentos na história de Judá.
Em 1 Crônicas 1 a 9, a cronologia é anterior a 1 Samuel 1 e é o elo vivo com o passado. Os judeus consideravam importante conhecer a história da família a fim de poderem afirmar sua posição na nação. Isso é especialmente verdade em relação aos sacerdotes e levitas que serviram no tabernáculo e depois no templo. Eu vou começar depois os meus destaques por aqui. Quando nós estamos na leitura bíblica anual, começamos hoje o primeiro livro de Samuel. Estamos um pouco, vamos dizer assim, atrasados, mas em relação ao que estamos estudando, e hoje começamos a estudar Samuel. Quando nós chegarmos aqui em Reis e Crônicas, você vai observar principalmente em Crônicas que há vários capítulos dedicados à genealogia, e Reis não tem essa preocupação com remontar a árvore genealógica. Já Crônicas tem, por quê? Porque é o olhar do levita, do sacerdote, para ele é importante, principalmente para ter direito a exercer sacerdócio. Se não comprovar a linhagem sacerdotal que o vincule a Levi, que o vincule a Arão, não poderia, em hipótese alguma, entrar no templo para exercer ofício sacerdotal. Então, para Crônicas, fazer uma busca genealógica minuciosa é extremamente importante. Para Reis, nem tanto. Outro ponto aqui destacável é que você vai perceber, nós estamos caminhando a leitura bíblica, você vai perceber que Reis vai falar sobre a construção do templo, de forma direta, lacônica e objetiva. Crônicas vai dar detalhes, vai dar medidas, vai dar a quantidade de material gasto, de ouro, de prata, etc, etc. Vai falar sobre os turnos dos sacerdotes, vai falar detalhes dos sacrifícios, das festas. Então sempre você vai perceber um olhar sacerdotal, voltado para o templo, para o culto, para a liturgia, para a genealogia, enquanto o rei está olhando lá para dentro do palácio, Crônicas está sempre olhando em torno do templo, de tudo aquilo que esteja ligado à lei de Deus, aos mandamentos, etc. O escritor de 1 Crônicas recupera o relato da morte de Saul. É interessante observarmos o que ele omite do relato: o longo conflito entre a casa de Davi e Saul, a rivalidade com Isbosete. Olha as coisas interessantes, importantíssimas, que são omitidas em Crônicas. O pecado de Davi com Batseba, o problema da família de Davi com Aminon e Absalão. Isso a gente vai ver lá em Samuel, a gente já viu, estudou, segundo Samuel. Mas Crônicas vai omitir tudo isso. Os pecados de Salomão, muito da história dos reis de Israel, praticamente tudo, só vai focar depois em Judá, depois da divisão. O relato foca os reis de Judá e enfatiza a escolha de Deus, Davi e seus descendentes para reinar em Jerusalém. Logo, se nós estudássemos apenas os relatos de 1 e 2 Crônicas, jamais saberíamos que Davi e Salomão pecaram. De acordo com o escritor de 2 Crônicas, não foi o pecado de Salomão que dividiu o reino, mas o esquema político de Jeroboão. As duas coisas são verdadeiras, mas é interessante ver o ponto de vista sacerdotal, que quase idealiza Davi e Salomão. E aí nos perguntaríamos, por que omitir fracassos, erros, pecados de Davi e Salomão? Afinal, Davi providenciou o dinheiro para a construção do templo, como também os cânticos, os instrumentos musicais, além de organizar os levitas, e Salomão foi aquele quem o construiu. E aí então você percebe, os levitas, eles têm na figura de Davi e na figura de Salomão quase que ideais políticos perfeitos. Por quê? Porque tinham um cuidado com o ministério dele, um investimento no ministério deles, construção do templo, etc. Então eles optam por omitir. Aí você perguntaria, mas espera aí, mas a Bíblia não é um livro inspirado? Não é Deus, no fim das contas, que está por trás de toda a Escritura? Sim, por isso que Deus não omitiu lá Samuel, em Reis. E aqui, o cronista, ele tinha responsabilidade
de registrar os eventos que aconteciam no palácio. É como vamos dizer assim, um historiador que, por ordem dos reis, estão registrando, até porque o termo crônicas tem essa conexão direta com o que está acontecendo dentro do reino e, via de regra, por ordem do rei. As conquistas, as vitórias, etc. Então, ele seguia aquilo ali. Nós vamos ver o episódio lá de Esther, agora já saindo até do reino de Israel, quando o rei Assuero, ele está sem sono, ele pede o quê? Que traga-se o livro das crônicas dos medos e dos persas. Era comum registrar as crônicas dos reis. E aí, claro, os reis de quando em quando pedia para se trazer e se ler aquilo ali. Então, um rei dificilmente pediria para o cronista registrar a sua falha e de vez em quando vir trazer e ficar lendo sobre as suas falhas. Isso acontecia, essas omissões, mas lá no livro de Reis, escrito por um profeta, Jeremias, aí já não tem a omissão, aí já tem o registro. Então o que a gente observa? Não há contradição, há adição, somatório de informações. Nós já temos essas informações lá, e agora o cronista vai lançar um olhar mais amplo sobre outras facetas que o profeta lá não lançou, e assim nós temos então, na verdade, uma somatória de informações. Finalizando aqui, o livro mostra que Deus abençoou o seu povo quando este obedece à sua vontade e disciplina-o quando lhe desobedece. O Senhor é verdadeiro com sua aliança, mesmo que o povo prove ser falso com ele. Quando a paciência de Deus acabou, ele entregou o povo de Judá para os babilônios e permitiu que o inimigo destruísse o templo e a cidade de Jerusalém. Segundo Crônicas, termina com uma cópia do decreto de Ciro, a permissão para que os judeus retornassem para a sua terra, e dessa forma é o mesmo paralelo lá do início de Crônicas. O escritor vê continuidade da história do povo, porque o Senhor guia-o e realiza seus propósitos por intermédio dele, apesar dos seus pecados. Então, tendo lido aqui já acerca dos 2 livros das crônicas, para a gente ganhar um pouco de tempo, você percebe aí que este livro 10 hoje já é a 5ª aula, né? Nós estamos estendendo aí para 6, para ser bem minucioso aí nos detalhes. Mas hoje a gente precisa dar uma avançada, e eu optei por avançar mais em 1º e 2º Crônicas, haja visto que eu já expliquei, as suas histórias são, boa parte delas, repetidas. E aí eu vou trazer aqui alguma coisa que não se é repetido lá em Reis. Começando, fazer esse paralelo aqui, a visão do profeta, Crônicas, a visão do sacerdote, já havíamos dito isso. E eu disse a vocês que nós temos aqui em Crônicas, do capítulo 1 ao 9, genealogia, basicamente, do capítulo 1 ao capítulo 9, genealogia. É aquelas partes da Bíblia que o leitor que se propôs a ler a Bíblia toda no ano, que conseguiu vencer a etapa lá do livro de Números, aí quando chega aqui fala, vocês de novo, que vem só aquela genealogia, E aí eu consegui achar um tesouro aqui. Tem um achado aqui dentro dessa genealogia. Que achado é esse? Vamos abrir aí. 1 Crônicas 6. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 6. Vamos ler do versículo 31 ao 38. Só para nos situarmos, o capítulo 6 está trazendo dentro dessa genealogia os descendentes de Levi. Vai falar do seu ministério e das suas cidades. É um capítulozinho de 81 versículos, né? E aqui no 31 vai dizer assim: estes são, pois, os que Davi constituiu
para o ofício do canto na casa do Senhor, depois que a arca teve repouso. E ministravam diante do tabernáculo, da tenda da congregação, com cantares, até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém. E estiveram segundo o seu costume no seu ministério. Estes são, pois, os que ali estavam com seus filhos, dos filhos dos coatitas. Lembrando que Levi teve Gerson, Coate e Merari. Então são os gersonitas, coatitas e meraritas. Aqui está dentro dos coatitas. Por isso está dizendo aqui, estes são, pois, os que ali estavam com seus filhos, dos filhos dos coatitas, Emã, o cantor, filho de Joel, e Joel era filho de Samuel. Samuel era filho de, tá aí o 34, Eucana, que era filho de Jeorão, que era filho de Eliel, que era filho de Toá, que era filho de Zuf, que era filho de Eucana, repete o nome, não é o mesmo, que era filho de Maate, que era filho de Amazai, que era filho de Eucana, isso é comum, tá? A repetição do nome. Mesma coisa, se você puxar a sua árvore genealógica, você acha que você vai achar quanto João aí na sua árvore genealógica? Ah, meu avô era João, o bisavô era João, que era filho do João, aí passa mais um Manuel, um José, e tem outro João, aí volta mais um Antônio, João de novo. Isso é normal. Então, isso acontece. Então, voltando aqui, no 35, filho de Zuf, filho de Eucana, filho de Maate, filho de Amazai, filho de Eucana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofonias, filho de Taate, filho de Assir, filho de Ebiasaf, filho de Corá, destaque é esse Corá, filho de Issar, filho de Coate, filho de Levi, filho de Israel. Por que eu fiz esse destaque genealógico aí? Vocês lembram quando Samuel passa a exercer o ofício sacerdotal? Quem era o sacerdote que ele servia? Era o Eli. E aí o Eli, pela lógica, tinha 2 filhos que assumiriam a responsabilidade sacerdotal depois que ele morresse. Que eram, qual o nome dos 2? Da dupla de 2 lá, abençoado, para não falar outro nome, os filhos de Belial, o Hofni e Finéias. Só que Deus num dia só resolveu eliminar o Hofni, o Finéias e o Eli. E aí quem passa a assumir o ofício sacerdotal é Samuel. Alguém poderia se perguntar, mas peraí, mas é aquela história de que tem que ser da linhagem de Levi, que tem que ser filho de sacerdote e tal? O Samuel está aí, mas ele é filho de Eucana, com a estéreo, até então estéreo Ana e tal. E aí, você percebe aqui que ele tem o DNA sacerdotal. É isso aqui que eu estou puxando. Ele não poderia, em hipótese alguma, entrar no templo, dormir no templo ali, se não tivesse sido observada a sua linhagem sacerdotal que o conectasse a Levi. Por isso eu trouxe aqui, eu vou repetir os 36, 37 e 38. Filho de Eucana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofonias, filho de Taate, filho de Assif, filho de Abiasaf, que era filho de Corá, que era filho de Issar, Issar filho de Coate, Coate filho de Levi, Levi filho de Israel, que era o Jacó. Então Samuel era um levita. O seu neto, onde a gente começou a ler aí, lá no 33, a gente começou no 31, mas lá no 33 diz: estes são, pois, os que ali estavam com seus filhos dos filhos dos coatitas. Remã, o cantor, Remã era filho de Joel, e Joel era o filho de Samuel. Vocês lembram que quando Samuel estava perto de morrer, o povo não quis que os filhos de Samuel dessem sequência ao sacerdócio, porque os filhos de Samuel não estavam seguindo os passos de Samuel, eram corruptos. Samuel era um homem íntegro, mas os filhos dele, tal qual os filhos de Eli, tinham ido pelo caminho torto. E aí o povo começou a clamar por um rei, queria ser igual às outras nações, etc. E aí o neto de Samuel foi um cantor lá no templo, um adorador, praticamente um dos inauguradores
do templo que foi construído por Salomão. O que há de interessante aqui? O Samuel era descendente de Corá, e eu fiz questão de chamar a atenção lá no 37, quando nós lemos sobre o Corá. Quem era o Corá? O Corá era o cabeça da rebelião lá de Números 16. Lembra lá quando Corá se levantou contra Moisés? E Moisés, rogou a Deus, e ali houve Deus abriu a terra e os engoliu. Então, Corá era um rebelde. E a sequência da genealogia vem até chegar ao Samuel. A genealogia nos permite, portanto, visualizar o que? A misericórdia de Deus para com as gerações futuras de Corá. O Corá era um rebelde, mas ele vai dar origem à genealogia, e lá na frente vai vir alguém que vai ser um sacerdote fiel, Samuel, que por sua vez vai gerar alguém que é corrupto, seu filho, mas vai gerar alguém que vai ser um adorador na inauguração do templo. Olha como é que é as coisas. Às vezes a gente olha assim, camarada não vale nada, esse camarada aí vai dar origem a alguém que não vale nada também, mas aí vai, e Deus traz alguém bom ali. E o contrário também, às vezes a pessoa tem um pai bom, uma boa mãe, e aí nasce um cidadão lá que você não entende como é que pode, teve uma boa criação, uma boa família, todo mundo de boa índole. E aqui a gente percebe isso, na família de Corá, rebelde, mas sai lá um Samuel, um fiel, que vai ter um filho corrupto, mas vai gerar um neto que é um adorador do Senhor. Então essa genealogia às vezes nos permite ver isso. Se a gente fosse falar de genealogia, basta olhar para a genealogia de Jesus. Aí você vai de vez em quando ver lá a prostituta Raabe, você vai ver lá a Batseba, você vai ver gente lá dentro da genealogia de Jesus e está lá. E aí deu origem a quem? Simplesmente ao Salvador da humanidade. Então essa questão genealógica, de vez em quando, é interessante para a gente perceber a misericórdia de Deus dentro de gerações que se seguem. Vamos falar agora mais um ponto que não é muito bem explorado nos livros dos reis, mas tem um destaque especial aqui no livro das crônicas, que são os famosos valentes de Davi. Vamos lá no capítulo 11. Aqui é a turma da pesada mesmo. Primeiro eu quero te lembrar quem são esses homens que recebem a alcunha de valentes de Davi. Como é que Davi arregimentou essa turma valorosa aí? Davi começa a fugir de Saul, que obcecado por um espírito de perseguição que Davi quer lhe matar, quer roubar o trono, na verdade um espírito mau que se apossou dele, ele começa a perseguir Davi. Por 2 vezes, você lembra, Davi tem a oportunidade de tirar a vida de Saul, mas não faz. Por quê? Porque não queria tocar no ungido do Senhor, mas o entregou a Deus. E aí, Davi se vê obrigado a fugir, viver em cavernas, em covas, deserto. E nessa trajetória ele encontra pessoas também que são fugitivos. O Davi é um fugitivo sem causa, mas vai se juntar a ele os fugitivos com causa, ladrões, assassinos, marginais, e começa a se juntar com Davi, essa turma aí da pesada. E aí quando pensa que não, Davi está já liderando um exército de 200, gente da pesada mesmo, e Davi é o líder dele, daqui a pouco 400, chega um momento que Davi está liderando 600, mas essa turma toda braba, tinha um respeito por Davi, tinha uma consideração por Davi, via na pessoa de Davi um líder, e respeitava, honrava, e estavam prontos ali a matar e morrer por Davi. E olha o que acontece no capítulo 11. O capítulo 11 diz que Davi é o que? Ungido rei. O perseguido, o humilhado, o que se abriga em cova, em caverna, em deserto, o que só tem junto dele esses homens aí, pessoas de espírito angustioso,
e tal, essa turma toda da pesada. Uma análise da história de Davi e seus valentes ajuda-nos a concluir que Davi certamente não chegaria onde chegou sem a bravura e a lealdade desses valentes. Estou considerando aqui do ponto de vista humano. Estou considerando aqui as promessas de Deus, a mão de Deus, é claro que é o principal. Mas Davi, por várias vezes, escapou de situações adversas, teve que enfrentar alguns exércitos de filisteus, como em Keila, uma batalha ali, e tinha a lealdade desses homens aqui que o ajudavam, protegiam, se dispunham a ir à batalha e até morrer por ele. Basta citar aqui, eu vou citar um episódio. O Davi, em uma ocasião, suspirou. O que é o suspirar? Ele pensou com a boca. Você está pensando e de repente, quem dera beber aquela água do poço de Belém. Você falou assim, pensou com a boca, né? Quando a gente diz assim, você só pensou, mas acabou saindo pela boca. O pessoal ouviu, dois ouviu, como é que é? Ele está com vontade de beber o quê? Água lá do poço de Belém. Saíram por dentro do arraial dos filisteus, rompendo aquela... Foram lá, chegaram no poço, pegaram a água, trouxeram... Está aqui, Davi, essa água aqui que você queria? Mas essa água é de onde? Você falou aí que queria água do poço de Belém. A gente saiu matando filisteus, abrindo um caminho e tal. Chegamos lá, pegamos a água está aqui. Davi, que isso? Deus, meu Deus, eu não vou beber essa água não. Aí derramou diante do Senhor uma oferta que ele apresenta a Deus pela lealdade desses homens. Então Davi chegou aonde chegou, em primeiro lugar, 99,999999999% por causa de Deus, mas teve também a lealdade desses homens aqui, a ajuda, a cooperação. E quando ele chegou lá, ele lembrou deles. Então nós precisamos refletir sobre a importância da equipe em um ministério. Às vezes nós temos pessoas que se destacam no ministério, por causa de Deus, sim, por causa das promessas de Deus, sim, por causa da bênção de Deus, sim. Mas será que não tem apoio de pessoas que ajudam, que oram, intercede, abre porta, indica, fala bem, paga o preço de madrugada? Será que não tem ninguém também, nenhum ser humano que tenha alguma parcela de contribuição na ascensão ministerial de alguém? Será que eu, você, estamos aqui só por nossa causa mesmo, e Deus, é claro, em primeiro lugar? Ninguém nos ajudou, ninguém orou por nós, não deu uma palavra de apoio, não deu uma palavra de estímulo, ajudou financeiramente no momento difícil, intercedeu por nós, chamou a nossa atenção quando nós estávamos errados, deu uma palavra para que a gente continuasse quando nossa ideia era desistir de tudo. Será que nós não tivemos também apoio de pessoas para chegarmos até aqui? É importante notar que esses valentes, quando Davi se tornou rei, assumiram funções de destaque em seu exército. Aí vai dizer aqui, a partir do versículo 10, estes foram os chefes dos heróis que Davi tinham e que o apoiaram fortemente no seu reino, com todo Israel, para o fazerem rei, conforme a palavra do Senhor, no tocante a Israel. E estes foram do número dos heróis que Davi tinha. Aí vai falar, Jazobeão, só gente, até o nome dele era extraordinário. Acmonita, o principal dos capitães, o qual, ó o cidadão, brandindo a sua lança contra 300 de uma vez os matou. Você quer ter um cidadão desse do seu lado ou contra você? Camarada com uma lança, brandindo a lança, quando contou lá, matou 300. Meu Deus, isso aqui vem, você vem para o meu lado, quero você aqui junto de mim. 12, depois dele, Eleazar, filho de Dodô, o Aoíta, ele estava entre os 3 varões. Este esteve com Davi em Pas-damim, quando os filisteus ali se ajuntaram à peleja, e o pedaço de campo estava cheio de cevada, e o povo fugiu de diante dos filisteus. Puseram-se no meio daquele pedaço,
e o defendeu, e feriram os filisteus, e promoveu o Senhor um grande livramento. Lutou contra os filisteus para defender um campo de cevada. 3 dos 30 chefes desceram a penha, e Davi na caverna de Adulão. O arraial dos filisteus estava acampado no vale dos Refaíns. Davi estava então no lugar forte, e o alojamento dos filisteus estava então em Belém. 17. E desejou Davi e disse: quem me dera, ou quem me dará a beber da água do poço de Belém, que está junto à porta? Então aqueles 3 romperam pelo arraial dos filisteus, tiraram a água do poço de Belém, que estava à porta, e tomaram dela e a trouxeram a Davi. Porém Davi não a quis beber, mas a derramou perante o Senhor. Então aqui tem vários feitos desses homens. Eram homens valorosos, corajosos, estavam dispostos a fazer, irmão, literalmente loucuras para defender Davi. E aí quando Davi se tornou rei, lembrou de todos eles. Eu estou fazendo esse enfoque aqui porque a gente conhece muita gente que quando ele não é, vamos lá usar aqui a palavra assim, bem no literal, assim, perdão da expressão, bem rasgado, quando não era nada, não era ninguém, as pessoas o ajudavam. Passou a ser alguma coisa, esqueceu daquela turma lá que o ajudou. Não, agora eu preciso de auxiliares mais letrados, pessoas que tenham um cabedal de conhecimento, uma formação. E aí, não, vocês são homens de espírito angustiosos, ex-presidiários. E disse: não, vocês não tem como eu trazer vocês comigo, agora eu preciso de gente, né, da prateleira de cima, pessoas mais nobres. Esquece as origens, esquece de onde saiu, esquece do começo, esquece daquela turma que rolava no barro lá no monte com ele, orando para Deus dar vitória a ele. Agora que Deus deu vitória, não, agora eu tenho que andar com pessoa que tem anel, que tenha diplomas. Nada contra, né? Também tenho, e nós estamos cada vez nos esforçando para crescer mais. Não se trata disso, estou falando simplesmente de desprezar aqueles que estiveram do seu lado, dispostos a entregar a vida, a chorar, a sangrar, a morrer, para ver Deus cumprir na sua vida tudo o que prometeu, e depois que Deus começou a cumprir, simplesmente os desprezou. É disso que eu estou falando. Eles ajudaram a Davi quando este ainda era um fugitivo de Saul. Quando Saul se tornou rei, trouxe todos eles. Agora chega daquela vida de cova, chega daquela vida de caverna, chega daquela vida de deserto. Agora vocês vão morar tudo comigo no palácio, né? Agora na hora da vitória vocês vão cantar o hino da vitória tudo junto comigo. Então isso chama-se o quê? Lei. Não esqueça de aplicar jamais essa lei na sua vida, a lei do reconhecimento. É claro, a nossa vida é feita de fases. Deus abre e Deus fecha os ciclos. Tem momentos que Deus aproxima pessoas, tem momento que Deus afasta pessoas. Tem momento que você está passando situações que você precisa de algumas pessoas ao seu lado para te ajudar. Depois que encerra aquela situação, o próprio Deus se encarrega de afastá-las para levá-las para junto de outras pessoas que precisam daquela ajuda que naquele momento era você que estava precisando. Quando é Deus que faz isso, ok, eu sei que Deus faz, estou falando quando nós simplesmente não queremos reconhecer e nos afastar, simplesmente deixar de lado essas pessoas. Não, lei do reconhecimento. Davi reconheceu a lealdade dos seus servos e os recompensou. Então nunca se esqueça disso. A história dos valentes de Davi, que é narrado aqui, nos ajuda muito a entender. Quando Davi foi desprezado por todos, foi acolhido por essa turma. Quando Davi agora está sendo honrado por todos, opa, calma aí, agora eu vou trazer comigo aqueles que me ajudaram em momentos que todos me desprezavam. Nunca se esqueça disso. Vamos lá para o segundo livro das crônicas. O primeiro, como eu disse, ele gira muito em torno da genealogia, e depois todo o primeiro livro das crônicas vai falar de Davi e depois a transição para Salomão. A história dos reis de Judá, não de Israel, mas de Judá, a partir de Salomão e daí para frente,
no segundo livro das Crônicas. Então vamos trazer aqui alguns episódios que nós não compartilhamos lá atrás, quando estudamos Reis. Primeiro deles aqui, quem lembra desse aqui? Josafá. Qual era o grande erro de Josafá? Vocês lembram do erro de Josafá? Só fazia aliança com pessoas erradas. E aí, tem um episódio, quando Josafá faz a aliança com Acabe. Olha aí no capítulo 18, do segundo livro das Crônicas, versículo 28. Segundo livro das Crônicas, capítulo 18, versículo 28. A gente falou dessa história semana passada. Subiram, pois, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote Gileade, e disse o rei de Israel a Josafá: disfarçando-me eu, então entrarei na peleja, tu porém veste tuas vestiduras. Disfarçou. Aquele episódio que a gente conhece. Ele vai lutar e traz Josafá, e Josafá não, diz meu povo é teu povo, eu sou como você, e nós estamos juntos. É o tal do TMJ. Aí, capítulo 19, versículo 1 e 2. Josafá, rei de Judá, voltou à sua casa em paz a Jerusalém. Versículo 1. Voltou em paz depois daquele alvoroço, o tal do acaso. Lembra do acaso? Entre as fivelas do Acabe, ele morre. Mas Josafá viu a morte passar assim diante dele, né? Porque as flechas foram apontadas para ele, ele gritou, e o pessoal: não, esse aqui não é o Acabe não, a gente está em busca do Acabe. Deixaram ele ir, ele pegou o carro, o cavalo dele, partiu para Jerusalém. O que eu estou fazendo aqui? Onde que eu estava com a cabeça quando me aliancei com Acabe? Chegou em casa. Quando ele chegou lá, versículo 2, olha quem foi fazer uma visita a ele: o Jeú. Quem é o Jeú? Filho do Anani. E o que ele é? O vidente ou profeta, termos que eram usados para profeta. Lhe saiu ao encontro e disse ao rei Josafá: devias tu ajudar ao ímpio e amar aqueles que ao Senhor aborrecem? Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Você está percebendo? Olha a palavra de juízo que Jeú está desferindo contra Josafá, por ordem de Deus. Grande ira da parte do Senhor virá sobre... Grande ira do Senhor virá sobre mim, por quê? Porque você se aliança com aqueles que Deus aborrece. Porque você fez aliança com aqueles que Deus aborrece. Você já pensou nisso? Senhor, por que eu estou sofrendo a sua ira sobre a minha vida? Porque você fez aliança com aqueles que Deus aborrece. Aí eu lembro que eu falei para vocês, tem gente que gosta de sair metendo a mão na prova de todo mundo. Fulano está na prova, não irmão, eu vou entrar com você nessa peleja e tal. Você já parou para saber se é Deus que está punindo ele? E você entrando com ele, você está se vendo lutando contra Deus? O Josafá era precipitado, o negócio dele: não, estamos juntos, estou contigo. Aí daí a pouco que assinou todos os papéis, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta via, aí depois que deu o último carimbo: mas vem cá, não tem aqui um profeta não? Você já assinou tudo aí, os documentos, está tudo autenticado, firma já reconhecida, agora você lembrou de profeta? Agora? Tem gente que é assim, é muito precipitado: irmão, estou precisando de você e tal, orar comigo, né? Aí não, calma aí, primeiro eu vou orar para saber se eu posso orar com você. Primeiro eu vou perguntar a Deus se Deus me autoriza a entrar com você nessa peleja. Irmão, teve um episódio, estávamos lá em Portugal, Natália e eu, aí pregando numa igreja lá no final do culto, aquela benção, culto maravilhoso e tal. Aí veio um cidadão lá no fim do culto com uma pastinha: pastor, você poderia orar por esses documentos? Aí me entregou aquela história da filométrica, né, no final: ora por mim, ora e ora daqui, ora por lá, ora para aqui, ora para lá. Aí me veio um cidadão lá com uma pastinha pedindo a mim, a Natália estava junto: vocês podem orar para mim por esses documentos?
falei, irmão, eu terei todo o prazer de orar, mas poderia pelo menos me dizer do que se trata esses documentos? Eu sei que não é da minha conta, mas já que eu vou orar, para eu ser mais específico aqui com o senhor, não costumo muito entrar assim em detalhe, mas naquele momento a gente estava ali, Natália e eu, mas do que se trata, para a gente ser mais específico aqui? Não, é um documento aí relativo a um processo que está correndo meu lá no Brasil. Mas você está aqui em Portugal e está correndo um processo seu lá no Brasil? É causa civil, é criminal, é o quê? Aí ele foi ficando... Falei, mas fala, irmão, a gente vai orar, mas para a gente ser específico, falar com Deus. Não, é meu processo de divórcio. Ah, tá. Ok, seu processo de divórcio. Mas, irmão, pode me falar por que está divorciando? Aí já chegou a outra mulher dele, que ele já estava com ela, já chegou junto lá, já parou do lado dele. O que foi, amor? O que eles estão perguntando? Ele falou que era um processo de divórcio. A outra já chegou falando não sei o que, amor. Aí eu falei, irmão, vou fazer o seguinte, vou orar por você depois em casa. Pode ficar com seus documentos. Mas você vai orar por mim? Sim, eu vou orar por você. Aí depois o pastor falou, não, sabe o que acontece? Aquelas histórias de imigrante que a gente já viu muito, que vai para fora do país, deixa a esposa e diz, eu vou trabalhar, ganhar dinheiro, depois eu venho e te busco. Mas nesse depois eu venho e te busco, conheceu alguém, já estava morando junto, mandou os documentos para cá, para a cidadã aqui assinar, e a cidadã, não vou assinar. Pastor, você tem como entrar nessa peleja para mim, para orar? Irmão. E nessas aí muito, não, agora, nós vamos orar agora, se Deus é Deus na minha vida. Irmão, aí ó, aí começa aquela tudo, traz um vidro de óleo aqui, 5 litros de óleo, nós vamos ungir tudo aqui, é hoje, agora ou nunca e tal. Onde você está se metendo? Você está orando para Deus desfazer algo que é indissolúvel, para Deus quebrar a sua própria palavra, e você está lá. Era o Josafá, fazia as alianças e depois queria chamar profeta. E aí o profeta veio e falou, mas vem cá, devia você fazer aliança com quem Deus abomina, com quem Deus odeia? Só por causa disso, grande ira da parte do Senhor virá sobre ti. O profeta expressa aqui um princípio geral. Devemos cuidar dos perdidos, mas não devemos nos aliar aos perversos. Jesus amou o mundo inteiro, pecador, prostituta, ladrão, a igreja deve amar, deve orar, não pode, como foi dito aqui inclusive nesse altar no culto de domingo, não pode ter preconceito com absolutamente nada. Devemos pregar para a prostituta, para o ladrão, para o criminoso, para o assassino, para o homossexual, não importa. Agora, fazer aliança concordando com os erros, endossando os erros, não, é diferente uma coisa da outra, é muito diferente uma coisa da outra. O pecado de Josafá era o que muita gente faz hoje e acha que não é nada, fazer alianças com quem Deus abomina. Aí ele quer abrir um negócio, eu preciso de um sócio, aí vai em busca do sócio. Aí quem é o sócio dele? O sócio dele lá, para os negócios de bem, toda sexta-feira mata lá um animal e tal, e não sei mais o que, e você do lado de cá pedindo para orar, ele puxando para lá e você para cá. Não, mas são só negócios. Vocês estão fazendo aliança. O Novo Testamento já vai falar sobre o jugo desigual. Então, são alianças que devem ser evitadas para não atrairmos a ira do Senhor. Devemos ser cuidadosos para não promovermos a impiedade ou apoiar aqueles cujos caminhos são contrários às Escrituras e por essa razão não agradam a Deus. Ainda no segundo livro das Crônicas, para encerrarmos o segundo livro das Crônicas, vamos lá perto do final, 34, agora é o rei Josias. Não falamos dele quando estudamos reis. E aqui, o Josias, é aquela mesma história que eu acabei de falar há pouco, sobre genealogia.
O Ezequias era um rei bom, lembra? Deus mandou ele colocar a casa em ordem, que ele ia morrer. Aí ele ora, Deus dá mais 15 anos. E aí, dentro desse período, nasce o Manassés, um dos piores reis de Israel, que era o filho de Ezequias. Ezequias tem um filho também muito ruim, chamado Amon. E depois Amon vai ter um filho, que é o Josias, que também vai figurar entre os melhores reis de Judá. Está ali junto com o Ezequias, o próprio Davi, um dos reis bons. E o Josias está fazendo um grande processo de avivamento, restaurando a Páscoa, limpando a casa de Deus que estava abandonada, abrindo as portas, fazendo uma reforma estrutural e espiritual. E aí, na parte da reforma estrutural, ali mesmo o pedreiro, o marceneiro, o carpinteiro e tal, fazendo a reforma no templo que estava em ruínas, eles encontraram algo que há muito tempo estava perdido no templo: o livro da lei. Seria hoje o que? A Bíblia, perdida dentro do templo. Mas só que você não deve pensar na Bíblia, o livro da lei, como a gente pensa hoje, em que eu tenho a minha, você a sua, cada um tem a sua. Não, o rolo era restrito ao ambiente do templo, as pessoas não tinham. Eles precisavam ir ao templo para ouvir o sacerdote ensinar a lei. E aonde é que estava o livro da lei? Estava sumido. Então, que tipo de culto, que tipo de liturgia, que tipo de trabalho tinha se não tinha livro da lei? As pessoas comuns não tinham. A esmagadora maioria sequer ler sabia. Os poucos que sabiam ler não tinham acesso ao livro. E aí, dentro do grupo restritíssimo que sabia ler e tinha acesso ao livro, eram ali os sacerdotes, escribas. Mas cadê o livro? Estava sumido. E o tempo foi passando e ninguém achava o livro. Quando foram fazer lá uma reforma no templo, encontraram o livro perdido. Aqui a gente consegue ter a dimensão da apostasia espiritual em que Judá há muitos anos estava mergulhado. Por que nós podemos ter a dimensão? O livro está perdido há muito tempo. O livro de Deus, a palavra de Deus está negligenciada há muito tempo. A voz de Deus não se ouve ali há muito tempo. E aí, já fazendo o paralelo para a gente caminhar para encerrar os livros das crônicas, a história da igreja demonstra os resultados do afastamento da Bíblia. O que você acha que acontece com uma igreja quando ela se afasta da Bíblia? É apostasia, é morte espiritual. Começa frieza, desânimo, morte espiritual, apostasia. Quando o povo de Deus esquece a Bíblia e não tem a palavra de Deus em sua língua, na boca, na mente, no coração, ou mesmo quando os crentes deixam de ler a Bíblia que possuem, a decadência espiritual e as heresias são inevitáveis em sua vida. Quantos têm a Bíblia, possuem o objeto Bíblia, o livro, mas não a têm nos lábios, na mente, no coração, não tem compromisso com a sua leitura, com o seu estudo, com a prática? E aí? Está perdido. O livro está perdido. Culto do domingo terminou, chegou em casa, pegou uma daquelas gavetas, abriu, colocou a Bíblia, fechou. Chegou outro domingo, hora de ir para o culto. Meu Deus, onde está a Bíblia? Cadê a Bíblia? Cadê a Bíblia? Cadê a Bíblia? É aquela história que se conta, do pastor que foi fazer uma visita na casa da irmã, e aí sentaram na mesa para tomar um café e tal. Aí ele pede à irmã: traga por favor a sua Bíblia antes de a gente tomar o café e antes de eu orar, deixa eu ler aqui um texto. Abriram a Bíblia e ali o pastor leu um texto junto com a irmã, fez a oração, tomou aquele café, o aconselhamento. O pastor e sua esposa foram embora, despediram aquela irmã. Passou aquela noite, a irmã deu falta do seu óculos, ficou intrigado: onde está meu óculos? Procura aqui, procura ali, procura lá, não acha. No outro dia, revira tudo, não acha. 3 dias se passa, revira tudo, não acha. E ela começa a ficar com a pulga atrás da orelha: depois que o pastor veio aqui, meu óculos sumiu. Acho que aquele pastor
passou a mão no meu óculos. E aí foi uma semana e outra, e ela sem jeito, até que rompeu a barreira ali de estar sem graça, de estar constrangido, e vai: pastor, o senhor me desculpa a franqueza em perguntar, mas desde o dia que o senhor foi lá em casa, já passou mais de um mês, até hoje eu não achei meu óculos. Por acaso o senhor levou meu óculos embora? Pastor, não, eu não levei o seu óculos. Simplesmente quando a gente terminou, eu botei ele dentro da sua Bíblia. Ou seja, tem mais de um mês que a irmã não mexe na Bíblia. A irmã revirou a casa de cabeça para baixo, simplesmente não abriu mais a Bíblia desde aquele dia, porque se a irmã mexesse na Bíblia ia encontrar. Isso, infelizmente, triste apesar dessa história, mas quantos a Bíblia fica lá? Esquecida. A verdade é essa aqui, ó. Uma Bíblia não lida também é um livro perdido em casa. Não manuseado, não lido, não estudado, não praticado. A gente vive uma apostasia semelhante à daquele tempo, porque o livro da lei está perdido diante dos nossos olhos. Está perdido, empoeirado na estante, aberto no Salmo 91, já lá vai quanto tempo? Está perdido lá. A hora de soprar um vento e arrancar aquela página do Salmo 91 e ir embora. Em quantos lares? De crente, irmão. Estou falando lá de crente, que tem isso também lá. Fica lá. Está perdido. E aí o resultado é que o povo foi levado em cativeiro, porque viveu justamente negligenciando a palavra de Deus, as apostasias, e vieram o cativeiro. Os livros históricos prosseguem, Esdras, Neemias e Ester, falando da história do povo agora pós-cativeiro. Então são os livros históricos pós-exílio. Para que a gente tenha um tempinho para organizar para o lanche, antes de ir para o lanche, vamos fazer o seguinte, até para preparar ali, nós vamos ler o conteúdo de Esdras, aqui no nosso material, página 44, e aí depois do intervalo eu venho fazendo então as considerações. Vamos ganhar um pouquinho de tempo ainda, vamos fazer a leitura do conteúdo, página 44. Então, estamos a partir deste momento falando do retorno do exílio. O povo foi para o exílio, Crônicas termina assim, Reis termina assim, com o povo sendo levado em cativeiro, justamente pelas negligências, pelas desobediências, pelas apostasias. Aí temos o hiato de 70 anos lá na Babilônia, e a partir de agora nós vamos falar em Esdras, Neemias e Ester, que é o retorno. Então são livros que tratam de novo começo, restauração. Assim como nós temos os livros proféticos que estudaremos, e especialmente falando dos profetas menores, que são aqueles 12, dos 12, 3 profetizam depois do exílio, ou seja, no retorno, que são Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, esses livros históricos, eles estão ocorrendo paralelamente aos ministérios proféticos de Ageu, Zacarias e Malaquias, profetas pós-exílico, e aqui os livros históricos pós-exílio. Autor: o livro de Esdras, cujo nome provavelmente significa o Senhor tem ajudado, deriva o seu título do personagem principal dos capítulos 7 a 10. O fato desses capítulos serem escritos na primeira pessoa indica que ele foi o autor. Esdras foi o primeiro da classe conhecida como escribas, copistas oficiais e intérprete das escrituras. Lemos que Esdras dedicou-se ao estudo da palavra de Deus com a finalidade de expô-la ao povo. A ele foi atribuída a obra de pôr em ordem o cânon do Antigo Testamento, isto é, compilar num livro as escrituras inspiradas. Ocasião e data: os eventos de Esdras cobrem um período pouco maior de 80 anos e caem em 2 segmentos distintos. O capítulo 1 ao 6 cobre um período de cerca de 23 anos e tem como tema o primeiro grupo de retorno do exílio,
sob Zorobabel e a reconstrução do templo. Depois de mais de 60 anos de cativeiro babilônico, Deus desperta o coração do regente da Babilônia, o rei Ciro da Pérsia, para publicar um edito que dizia que todo judeu que assim o desejasse poderia retornar a Jerusalém, a fim de reconstruir o templo e a cidade. Um grupo de fiéis partiu em 538 sob a liderança de Zorobabel. A reconstrução do templo é iniciada, mas a oposição dos habitantes não judeus desencoraja o povo e a obra é interrompida. Deus então levanta os profetas Ageu e Zacarias, que chamam o povo para completar a obra. Embora bem menos esplêndido que o templo anterior, o de Salomão, o novo templo é completado e dedicado em 515 a.C. Em 458, outro grupo de exilados retorna, liderado por Esdras. Aí temos os capítulos 7 a 10. São enviados pelo rei persa Artaxerxes com somas adicionais de dinheiros e valores para intensificar o culto no templo. Esdras também é comissionado para apontar líderes em Jerusalém para supervisionar o povo. Pulando aí, vamos ao histórico. Esdras e Neemias juntos formam apenas um livro na Bíblia hebraica, porque relatam uma história: o retorno do remanescente a Jerusalém e a reconstrução da cidade e do templo. Só para destacar, enquanto Esdras destaca a reconstrução do templo, Neemias destaca a reconstrução da cidade, os muros, etc. Mas os dois então falam de restauração. Voltando aqui, deixa eu tomar. Em 606 iniciou-se o cativeiro babilônico. Em 587 Jerusalém cai nas mãos do inimigo. Entre 606 e 586 os babilônios deportam muitas pessoas, entre estas Daniel e Ezequiel. Jeremias predisse um período de 70 anos de cativeiro. Esse período estende-se do início da invasão, em 606, ao retorno do remanescente em 536, época em que se edificou o altar e instituiu-se de novo o sacrifício de animais. Portanto, Esdras e Neemias contam a história do retorno à terra e à cidade e da reconstrução do templo e do muro. Tema: a ideia predominante de Esdras é a restauração. Uma comparação entre Reis e Crônicas exporá isso. Reis e Crônicas registram a destruição do templo de Israel, o templo de Jerusalém. Esdras, a reconstrução. Um apresenta o quadro escuro de uma nação corrompida pela idolatria. O outro, uma nação completamente purificada do culto idólatra. Um registra o descuido da lei, o outro, a restauração da lei ao seu devido lugar no coração do povo. Um registra a mistura de Israel com os pagãos, o outro, a separação completa de Israel da influência dos costumes pagãos. Esdras dá uma lição admirável da fidelidade de Deus, fiel à sua promessa. Ele estende a mão para reconduzir o povo à sua terra, usando reis pagãos como seus instrumentos. Então aqui temos o conteúdo do livro de Êxodo, capítulo 1 a 6, o retorno sob a liderança de Zorobabel, do 7 a 10, o retorno sob a liderança de Esdras. Primeira parte aí, nós temos subtópicos, capítulo 1, decreto de Ciro, capítulo 2, o resto que regressa, capítulo 3, nós temos ali a colocação dos alicerces do templo e a restauração do culto antigo. Os capítulos 4 e 5, a oposição dos samaritanos. E o capítulo 6, nós temos a dedicação do templo. Ciro foi o rei da Pérsia que derrotou o Império Babilônico em cumprimento da profecia divina. Seu decreto permitindo o regresso dos judeus foi predito por Isaías,
que chamou Ciro pelo nome 200 anos antes do nascimento deste, referindo-se a ele como libertador do povo de Deus, reconstrutor do templo. José, historiador judeu, relata-nos que Daniel mostrou estas profecias a Ciro e que o monarca ficou tão impressionado por elas e tão bem disposto para com o povo cativo que publicou um decreto permitindo-lhe voltar à sua terra. Depois, a segunda parte do livro, capítulo 7, a comissão de Esdras, capítulo 8, seus companheiros no regresso, capítulo 9, o pecado confessado e no capítulo 10, o pecado abandonado. Portanto, vamos aí ao nosso intervalo e aí na volta a gente apresenta os slides detalhando os destaques neste fabuloso livro, o livro de Esdras. Retornando então, a partir desse momento, falando sobre o livro de Esdras, pegue aí a sua Bíblia, vamos analisar alguns episódios marcantes dentro desse livro. Lembrando, acabei de citar, ele trata do período pós-exílio. A sua mensagem é uma mensagem de restauração, e em se tratando de Esdras, a restauração em questão é a restauração do templo. Neemias foca mais na restauração da cidade, Esdras a do templo. Você já pode abrir sua Bíblia em Esdras capítulo 3. Capítulo 3. Capítulo 1, ele retoma o encerramento segundo Crônicas, que é o edito de Ciro para que o povo retorne. E os capítulos 1 e 2, aí vem não é a genealogia, mas é a lista do grupo que está voltando sobre a liderança de Zorobabel. E no capítulo 3, observe os versículos 1 a 3, começar por aqui. Chegando, pois, o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, ou seja, já voltaram, estão lá, se ajuntou o povo como um só homem em Jerusalém. E levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos das terras, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos de manhã e de tarde. Então, o que é dito aqui? O altar, está aí no versículo 2, edificaram o altar do Deus de Israel. O altar é levantado. Só que você precisa ter a sua atenção voltada para o seguinte: ainda não existe templo, mas já existe altar. Porque pela ordem, irmãos, o templo não vem primeiro que o altar. O altar vem primeiro que o templo. O que eu estou dizendo é: pode haver altar sem haver templo. O que não pode é haver templo sem haver altar. O altar antecede o templo. Esse período de pandemia que passamos, fomos privados de estar no templo, mas não poderíamos ser privados de ter acesso ao altar. Cada um edificou seu altar, seu lugar de comunhão com Deus, de consagração, de busca, de comunhão, de intimidade. Isso é altar. O altar vem primeiro que o templo. É uma tragédia haver templo sem altar. Agora, pode haver altar sem templo. E aí, o altar edificado revela que os que retornavam tinham as devidas prioridades. Eles chegaram, ainda não tinham reedificado suas casas, ainda não tinham reedificado os muros da cidade, ainda não tinham edificado o templo, mas já, mais rápido possível, restauraram e reedificaram o altar. Eles entenderam a prioridade. O altar é prioridade. Mais importante que construir o templo
era restabelecer a verdadeira adoração a Deus, representada pela edificação do altar. Quanto tempo vai demorar para a edificação do templo? Não importa, o altar já tem que estar pronto. O templo vem depois, pode demorar, mas o altar precisa ser edificado. Aí depois então vem o templo. Vamos falar agora da dedicação do templo. Primeiro o altar. Capítulo 6. Versículos 13 a 18. Diz assim: acaba-se o templo e é consagrado. Então Tatenai, o governador de além do rio, Setar-Bozenai e os seus companheiros assim fizeram apressadamente conforme o decreto, ou conforme decretara o rei Dário. E os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido, e edificaram a casa, agora é o templo, e a aperfeiçoaram conforme o mandado do Deus de Israel, e conforme o mandado de Ciro, de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. E acabou-se esta casa no dia 3º do mês, de Adar, que era o 6º ano do reinado do rei Dario. E os filhos de Israel, e os sacerdotes, os levitas e o resto dos filhos do cativeiro, fizeram a consagração desta casa de Deus com alegria. E ofereceram para a consagração desta casa de Deus 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros e 12 cabritos, por expiação do pecado de todo Israel, segundo o número das tribos de Israel. E puseram os sacerdotes nas suas turmas e os levitas nas suas divisões para o ministério de Deus que está em Jerusalém, conforme escrito do livro de Moisés. E aí, olha o destaque. Ao invés de chorar por aquilo que não tinham, os judeus se alegraram por aquilo que tinham. E essa é sempre uma atitude de fé. Eles tinham acabado de reconstruir o templo e o estavam consagrando. Este novo templo, nem de longe, mas nem de longe lembrava o templo de Salomão. A beleza, a formosura, todo o esplendor que ali foi despendido, ouro, prata, metais preciosos do templo de Salomão, esse templo agora era bem inferior, inclusive menor, as dimensões eram menores, eram no mesmo lugar, mas eles fizeram com materiais mais simples, em dimensões menores. E aí um grupo que tinha lá os seus 80 anos de idade, por aí, ou seja, quando foram levados para o cativeiro, eles tinham visto o templo de Salomão, voltaram do cativeiro e agora estavam vendo este novo templo. E por causa disso eles choravam. Por quê? Porque o novo templo, comparado com o templo de Salomão, diziam eles, é como nada. Então eles choravam. Agora, para quem vivia no cativeiro, e estes sim, não tinham absolutamente nada, eram escravos, eram cativos, e agora retornam à sua terra, à sua pátria, estão em Jerusalém, estão ali tendo a possibilidade de reedificar altar e templo, e tem um templo, para eles têm algo fantástico. Então, nós somos instados a focar naquilo que a gente tem, ao invés de focar no que não tem, ou focar no que tinha e deixou de ter. É melhor focar no que Deus nos deu do que naquilo que por alguma razão se perdeu. Isso demonstra fé, uma atitude de fé. Vocês querem ver uma coisa? Quando o rei Salomão consagrou o templo que ele havia concluído, olha o sacrifício que ele ofertou a Deus para a consagração do templo. Foram aproximadamente 142 mil animais sacrificados. 142 mil animais. O sacrifício foi extraordinário.
Os remanescentes de Judá, aí não chegou nem a 1.712. Lá atrás, Salomão, 142.000. Agora esse novo templo, 712. As dimensões daquele, enormes. As dimensões deste, pequenas. Comparativamente, poderia dizer, insignificantes. A beleza, então, nem se compara. Mas o que a gente deve considerar, que de fato é importante? Importante é que eles ofereceram 12 bodes, como oferta pelos pecados, um para cada tribo, pois desejavam que o Senhor perdoasse seus pecados e lhes desse a oportunidade de recomeçar. Será que Deus aceitou esse sacrifício? Será que Deus aceitou essa oferta? Será que o coração de Deus se alegrou com esse culto? Com essa dedicação do templo? Será que Deus não ficou também como aqueles mais velhos? Essa festa aí é como nada perto daquela que Salomão fez. Esse sacrifício é como nada perto daquele que Salomão fez. Será que Deus também ficou fazendo essa comparação e em virtude disto resolveu rejeitar essa oferta? Não. Claro que não. É óbvio que não. O que Salomão fez estava perfeitamente dentro das suas possibilidades. Salomão era simplesmente o homem mais rico da terra. Salomão era o rei do reino que na época era o mais glorioso de toda a região. Aquilo que Salomão fez era perfeitamente factível, ou seja, estava dentro das suas possibilidades. O que os remanescentes estão fazendo também está dentro dos limites das suas possibilidades. Eles não estão fazendo menos do que podem, eles estão fazendo tudo o que podem. E no final das contas, é isso que Deus avalia. Você pode trazer uma oferta que monetariamente seja grande, mas talvez para você isto seja insignificante. E alguém pode trazer uma oferta que monetariamente seja pequena, mas para tal pessoa aquilo pode significar um sacrifício. Irmão, você já parou para pensar que a gente sempre cita assim, até é difícil ouvir pregação pelo viés que pode parecer que está havendo uma certa pressão ou indução por parte do líder ou do pregador falando da oferta da viúva, pode parecer ter um ar constrangedor, intimidando alguém a fazer alguma coisa a mais, além e tal. Então eu percebo até que há uma certa um constrangimento de alguns de pregar sobre oferta, dízimo e tal, evitam esse assunto, mas vamos pensar aqui um pouquinho. O culto estava acontecendo, Jesus estava ali, as ofertas estavam sendo trazidas, Jesus estava ali. De repente, quando se ouve o barulho de 2 moedinhas batendo lá no fundo daquele gasofilácio, Jesus, opa, para o culto. Vocês ouviram esse barulho que eu ouvi? Pessoal, né? Barulho de 2 moedas caindo no fundo do... Deus, não, esse foi um barulho de uma adoração perfeita. Acabei de ouvir um barulho que reverberou lá no céu. Fez o céu... 2 moedinhas. Não, mas 2 moedinhas. Pois é, mas essa turma toda que está trazendo oferta, está trazendo o que sobra. Essa mulher acabou de colocar aí tudo que ela tinha. 2 moedinhas. Mas era tudo. Tem gente que dá somas grandes, mas não passa de quê? De uma pequena parcela daquilo que ele possui. Salomão fez uma oferta gigante, sim, mas a fortuna dele era gigante. Esse povo está fazendo uma oferta modesta, sim, mas estão fazendo no limite das suas condições. É isso que Deus está avaliando. O que você faz para Deus, Ele não está comparando se o que eu faço é mais do que o presbítero Ronaldo, o evangelista Gilson, o cooperador Alex, está me medindo pelo outro. Ele não está fazendo essa comparação entre eu e outro. Ele está fazendo a comparação do que eu faço com aquilo que eu poderia fazer.
E aí sim, você poderia fazer mais. Você poderia fazer mais. Quando chegar no momento que ele disser, você fez tudo o que poderia, aí a oferta tornou-se perfeita. Você fez tudo o que poderia. Esse meu tudo é diferente do tudo de outro, de outro e de outro. Então a forma de avaliar é subjetiva. É o sacrifício, é a entrega máxima. Esse povo está fazendo isso. Pecado confessado. Aqui a história é interessante. O povo reconstruiu, retornou, maravilha. Reconstruiu o altar, aleluia. Voltaram os sacrifícios, glória a Deus. Mas voltaram os pecados também. Gente é gente, né? Povo é povo. E aí, o que aconteceu? Capítulo 9. Não sei se vocês gostariam, ou até mesmo eu, de ter um pastor como Esdras. Vamos considerar um pastor como Esdras. Ele era alguém, eu vou falar algumas credenciais dele daqui a pouco, mas era alguém profundíssimo nas Escrituras. Era alguém que tinha uma sabedoria incomum, dedicado, zeloso. Mas olha como é que ele trata aqui o pecado. Capítulo 9. Acompanhe na sua Bíblia. É Esdras quem está falando. Acabadas, pois, essas coisas, lá a reconstrução do templo, tal, culto, adoração, oferta, maravilha. Acabadas, pois, essas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo: povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se têm separado dos povos destas terras, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Está dizendo que alguém chegou para ele: pastor Esdras, o senhor já está sabendo o que andam fazendo aí? Não. O povo está se misturando tudo de novo. Com quem? Com quem? Amonita, moabita, ferezeu, jebuseu, egípcio, quer mais algum? Os povos todinhos já estão misturados, tudo de novo. O pecado que deu razão do cativeiro. O pecado que ocasionou o juízo do cativeiro. E agora, depois de 70 anos, o povo retorna e Deus dá uma segunda chance. Eles reconstrói altar, reconstrói templo, reconstrói culto, reconstrói adoração. E acabou tudo isso, a notícia, voltaram a fazer o que fizeram antes, que acabou ocasionando o cativeiro. Versículo 2: porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a semente santa com os povos destas terras, e até a mão dos príncipes e magistrados foi o qual? Foi a primeira nessa transgressão. O exemplo vem de cima, o bom ou o mal. O exemplo sempre vem de cima, o bom ou o mal. 3. E ouvindo eu esta coisa, olha a atitude do pastor Esdras: rasguei a minha veste, meu manto, arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, me assentei atônito. Imagina, arrancou os cabelos da cabeça, arrancou os cabelos da barba. Imagina o desespero desse homem quando recebeu essa notícia. Aí ele começou a arrancar os cabelos da cabeça, os cabelos da barba, se assentou atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão dos do cativeiro. Porém,
Eu me fiquei assentado atônito até o sacrifício da tarde, até as 3 da tarde, ficou ali. 5, perto do sacrifício da tarde, me levantei da minha aflição, havendo já rasgado a minha veste, o meu manto, me pus de joelho, estendi as minhas mãos para o Senhor meu Deus, e disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a Ti a minha face. Meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa tem crescido até os céus. Desde o dia dos nossos pais até o dia de hoje, estamos em grande culpa, e por causa das nossas iniquidades fomos entregues, nós, os nossos reis, os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis das terras, à espada, ao cativeiro, ao roubo e à confusão do rosto, como hoje se vê. E agora, como por um pequeno momento, se nos fez graça da parte do Senhor. Está falando a bênção que Deus está dando a eles da segunda chance. Se nos fez graça da parte do Senhor nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem e para dar-nos uma estabilidade no seu santo lugar, para nos alumiar os olhos, ó Deus nosso, e para dar um pouco de vida na nossa servidão. Porque servos somos, porém, na nossa servidão, não nos desamparou o nosso Deus, antes estendeu sobre nós beneficência perante os reis da Pérsia, para revivermos e para levantarmos a casa do nosso Deus, e para restaurarmos as suas assolações, e para que nos desse uma parede em Judá e em Jerusalém. Agora, pois, ó nosso Deus, que diremos depois disso? Pois deixamos os teus mandamentos. Olha a oração do pastor Esdras. Imagina como é que está esse coração aí. Tanto lutou pela reconstrução, pela restauração, pelo avivamento. Quando tudo parecia que ia deslanchar, olha a notícia que deixou ele atônito. Rasgou as vestes, arrancou o cabelo da cabeça, da barba. Orou sem conseguir levantar o rosto, com a cabeça baixa, envergonhado de olhar para o céu, confessando os pecados e se colocando na condição junto com todo o povo. Esdras sabe que muitos israelitas casaram com mulheres hetéias, e aí ele faz esta oração e essa confissão a Deus. Esdras expressa preocupação pelo fato de Israel estar repetindo o padrão de pecado que o levou ao cativeiro menos de um século antes disso, né? 100 anos, menos de 100 anos antes desse momento, e aí está vendo a situação se repetir tão rápido, tão cedo, tão brevemente, e aí a atitude dele. Eu quero chamar muito a sua atenção hoje para essa atitude de Esdras, porque semana que vem a gente vai falar da de Neemias. Neemias também recebe um relatório mais ou menos semelhante, e tem uma reação não tão semelhante quanto, mas aí eu chamo sua atenção e destaco, inclusive para quem acompanha a videoaula. Esdras rasga suas vestes, arranca os seus cabelos, inclusive da barba, e fica sentado atônito até a hora do sacrifício da tarde. Esdras nos dá aqui então o exemplo de liderança intercessora. Você percebe que a oração dele o tempo todo ele diz: nós pecamos, nós transgredimos, nós temos errado diante do Senhor. Nós. É melhor interceder pelo povo do que irar-se com ele. A liderança intercessora identifica-se com os pecados do povo e confessa-os como se fossem seus. Esse é o Esdras. Ao invés de você pecou, você errou, ele assume que ele era um sacerdote também, tinha linhagem sacerdotal, fazia parte da sua formação, comparecer diante de Deus pelo povo, e ele vai lá e ele começa
Senhor, nós pecamos, nós erramos, nós transgredimos. Eu estou confuso, eu estou sem graça de levantar a minha face, porque o Senhor nos deu uma nova oportunidade e nós estamos errando de novo. Isso é uma liderança intercessora. Todo líder que toma a frente na hora de confessar os pecados, torna-se um exemplo para o povo. Sabe o que aconteceu? Olha no capítulo 10, versículo 1. E orando Esdras assim, e fazendo esta confissão, e chorando, e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma muito grande congregação de homens e mulheres e de crianças, porque o povo chorava com grande choro. A atitude dele começou a atrair pessoas que tinham o mesmo sentimento, remanescentes, viram o choro daquele homem piedoso, sincero, fiel, e aí começou a vir gente também se juntar para chorar junto, para se derramar junto. Versículo 2: Então respondeu Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, e disse a Esdras: Nós temos transgredido contra o nosso Deus, e casamos com mulheres estranhas do povo da terra, mas no tocante a isso, ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos concerto com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e tudo que é nascido delas, conforme o conselho do Senhor, e dos que tremem no mandado do nosso Deus, e faça-se conforme a lei. O povo agora começa a confessar e toma uma atitude de abandonar e mudar. Você veja, aquela postura do líder impactou e fez com que os outros começassem a se sentir constrangidos, chegando junto dele, orando junto, chorando, e depois se sentiram compelidos a fazer o correto, quebrar aquela aliança e fazer o certo. Para concluir, então, vamos destacar aqui as credenciais, as características morais de Esdras. Vamos retornar lá no capítulo 7, versículo 10, só para a gente saber quem é o Esdras. Esdras é esse aqui, porque Esdras tinha preparado o seu coração, já falei esse texto, para buscar a lei do Senhor e para a cumprir e para ensinar em Israel seus estatutos e os seus direitos. Esdras preparou o coração para buscar. Então as pessoas sabiam que Esdras era alguém que buscava a lei, se aprofundar, estudar, conhecer. E aí depois ele não pulava para o ensinar, ele cumpria, ele vivia, ele praticava, ele trazia aquilo para ele primeiro, ele lia e ele confrontava a si mesmo e buscava enquadrar a sua vida por aquela palavra, para depois então ensiná-la. E aí as pessoas o ouviam e eram impactados, não pela sua palavra, mas pelo testemunho. Você viu o que foi que arrastou a multidão aqui? Foi ver ele na porta do templo lá, orando e chorando, e a multidão veio. O exemplo arrasta. Alguém que lê e prega, mas não vive, as pessoas não estão dispostas a dar crédito à sua pregação. Mas alguém que busca, que lê, que estuda, que prega, mas as pessoas sabem que ele vive, as pessoas estão dispostas a responder positivamente aos seus apelos, às suas mensagens. Então, Esdras é essa pessoa. Coração preparado para buscar, vida dedicada a cumprir, a viver a palavra e ensinando-a em Israel. Amém? Semana que vem encerraremos, irmãos, nossos livros históricos, passando até uma aula a mais. Então semana que vem, Neemias e Esther, o 8º capítulo, que é o Neemias, e o 9º capítulo, que é Esther. Junto com Esdras, já disse, são os pós-exílio, e nós vamos estudar essas duas histórias belíssimas também semana que vem, permitindo o Senhor. Vamos nos colocar sobre os pés então, para encerrar. Muito obrigado a todos que vieram. Estamos aí dentro de um feriadão prolongado. Você que está acompanhando as nossas aulas, de perto, de longe, muito obrigado.
Lembrando sempre aí que quem não inscreveu-se ainda, inscrever-se. Quem está gostando da aula, manifeste que está gostando. Comente alguma coisa e nos ajude compartilhando também. Em nome de Jesus, para que a gente alcance cada vez mais pessoas e mais pessoas sejam abençoadas. Essa semana recebi mais contato, começando novos alunos fora do país e outros aqui no estado nosso vizinho de Minas Gerais. Os vídeos estão chegando e muita gente está se interessando e isso é bom. Pessoas desejosas de aprender mais a palavra de Deus. Santo Deus e Pai, nós te louvamos nesta noite mais uma vez pela tua palavra que falou conosco, por esse aprendizado que trazemos em nosso coração, que possamos aplicá-lo em nosso viver e possamos ensiná-lo com autoridade e graça para a glória do teu nome. Abençoe teu povo, leva-os em paz aos seus lares, dê-nos um fim de semana abençoado em tua presença, guardando e livrando-nos de todo mal. Nós colocamos-nos diante do Senhor e pedimos a tua bênção sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a volta de Jesus. Todos digam amém.